proveta para medir. A gente teve o objetivo de calcular o erro da proveta e depois fazer uma série de titulações para poder avaliar essa eficiência, assim, entre aspas. Então, como objetivo, a gente, né, como eu disse, avaliou aí a precisão e depois esse comportamento dela. No experimento, a gente não, né, como você deu lá, foi usada uma proveta de 100 ml, foram medidas de 10 até 100 ml em água destilada, e depois, cada volume que a gente conseguiu, a gente pesa numa balança de precisão para poder determinar esse peso real. Depois, foram feitas 5 titulações, com um titulante, uma solução de hidróxido de sódio, com essa concentração inicial aqui de 0,15 gramas por litro, por litro aqui, ó. Não está pagando, mas é por litro. E 200 ml dessa solução para 5 titulações. Em cada uma das 5, ela foi diluída, essa de titulante, não, de titulado, né? O hidróxido de sódio foi o titulado. Foi o titulado? Espero que está um pouco... Sim, foi o titulado. Falei errado. Foi o titulado e essa concentração aqui a gente obteve depois. Em cada uma dessas 5 titulações, ele foi diluído, né? Primeiro com 5 ml, depois com 10, depois com 20 ml e depois 60 ml de água. E aí o nosso titulante foi o ácido clorídrico a 0,1 mol por litro. Depois dessa titulação, ele foi anotado, né? Foi utilizada uma bureta com essa solução de ácido clorídrico e depois, ao fim, foi anotado quanto que foi gasto. Aí, essa discussão da primeira parte, né, da calibração aí da proveta. Primeiro erro do seu relatório. Esse é o erro. Esse é o erro. Não, estou dizendo... Tá. Já vou pontuar aqui o primeiro erro. Não é discursão, é discussão. Você está discutindo, não discursando. Discussão? É discussão. Discussão de discutir, de debater, não de discursar. Faz sentido. Deixa eu escrever isso aqui. Discussão. Gente, nem tinha me atentado a isso. Aqui. Também nunca parei para pensar nisso. Então, aqui, essa bureta... Gente, eu escrevi errado, é proveta. Nossa, sério, loucona. A proveta... tá erradíssimo. Que é proveta, não consigo apagar. Claro. Aumenta o zoom da sua tela um pouquinho para mim, que eu sou cego. Tá, desculpa. Assim tá bom? Mas? Pra mim não mudou nada, não. Então, pera, deixa eu... Aí, ótimo. Foi? Foi, perfeito. Talvez, será que eu consigo mudar agora? Não consigo mudar. Tá bom. Tá bom? Tá bom, então. Tá bom. A gente, com a proveta, ela é um instrumento de
medição não tão preciso como a bureta, né? Que é uma outra vidraria de precisão volumétrica mesmo. Então, a gente, com ela... Segundo erro do seu relatório. Tá bom. Olha o que você escreveu, ó. A bureta é um instrumento de medida não preciso. Com ela não é possível medir o volume exato. Então, olha só, você falou de duas coisas. Exatidão e precisão. Eu pensei nisso Exatidão também. e precisão. Só eu que pensei nisso, mas não mudei. Essas são coisas diferentes. são coisas diferentes. Eu tinha que colocar aqui São diferentes e uma não tem nada a ver com a outra, né? Necessariamente, né? Você pode ter um instrumento que não seja preciso, mas que seja exato. Ela pode ser não precisa, mas ela pode medir exatamente um volume. Só não se repete. Tá. Ou ela pode ser, né? Pode ser precisa e não exata, né? Eu pensei nisso quando eu escrevi, só que eu não tinha as frases melhores aí. Então, nesse caso aí, você não está falando de esse contexto que você está trabalhando aí, não é de precisão, ele é de exatidão, né? Você está falando que ela não mede o volume correto. Isso. Então, ela não é uma medida não precisa, é uma medida não exata. Sim, ok. Né? Essa frase não está errada. Então, vamos lá. E aí, com a densidade da água que estava a 23 graus, né? A gente tinha uma tabela e a gente obteve essa densidade aqui. 0,9975 gramas por ml. E aí, a gente aqui está errado outra vez, não é bureta, provita. Aí, com essa densidade, a gente consegue calcular a massa teórica que essa medida, se ela fosse exata, né, ela teria que ter. Então, a gente usou essa densidade aqui para poder fazer todos esses cálculos dessa primeira tabela. Foram feitos 10 testes, com 10 volumes medidos, né? E aí, esses volumes que a gente aferiu, que a gente viu, né? Ali na proveta. E esses volumes foram todos pesados. Aqui. Só que com a densidade, a gente conseguiu calcular qual foi o volume real que essa proveta mediu e qual a massa teoricamente que ela teria que medir, porque a densidade ela não vai mudar, né, com esse volume, nada. Ela vai se manter estável se aquela temperatura seguir 23 graus. Então, depois desses cálculos aqui, a gente conseguiu avaliar qual o erro absoluto e o relativo que cada uma dessas 10 medidas apresentou. E aí a gente discriminou nessa outra tabela, que a gente vê que à medida que o volume vai aumentando, o erro vai abaixando, né? O erro absoluto e o erro relativo também, consequentemente. Posteriormente, nós fizemos um gráfico, onde vai se relacionar o volume real em função do volume medido, né? Para que a gente consiga determinar uma equação para poder medir esse erro de uma forma média, né? Porque claramente não tem como uma equação apresentar cada um desses erros exatos, né? Então, de uma forma média. Também está subindo. E aí, a equação que a gente usou, que a gente achou, foi essa aqui,
y igual a 1,00x mais 0,269, onde o x é o valor medido em ml e o y é o volume real que a gente obtém por causa desse erro de calibração. Tá certo? Sim. Tá bom. Então, esse é o gráfico. Também tá. Então, esse é o gráfico do volume medido em ml, né? Representado aqui pelo eixo X, e o volume real obtido depois do erro ser colocado em consideração. Esse gráfico você fez lá no seu programinha aí, no Qplot? Sim. Tá. Aí só uma observação do seu gráfico. Uhum. Tá vendo que você colocou todas as linhas de grade secundárias? Sim. É porque Aí, eu acho bom, mas... mas não é questão de achar bom ou nem de achar ruim. É padrão, né? É de ter... Não é padrão, não. É questão de ter relevância. Tá. Tipo assim, nesse caso aí, essas linhas, elas têm alguma relevância? Né, você consegue extrair alguma informação dessa divisão da escala, né? Eu acredito que talvez não, né? Não tão, de forma tão pequena, né? Não é tão necessário, afinal a gente tem a É fórmula, só né? um detalhe, tá? Não quer dizer que tá errado, não. Mas Tá. não é considerado erro, não. É Tá. só aproveitando a oportunidade, né, pra vocês lembrarem que essas linhas, elas só assim, devem ser colocadas quando elas realmente trouxerem algum tipo de informação relevante para a discussão ou para a utilização do gráfico, por exemplo, né? Talvez até você pode dizer que seja, né? Porque como a graduação da proveta lá, né? Ela é de 1 em 1, né? ml. Então é justamente essa divisão que você tem aí. Então, enfim, pode ser que seja importante aí numa situação onde Mas você aí vai usar tá o de gráfico. 2 em 2, então talvez não seja relevante mesmo, não, porque ela tá de 2 em 2, tá vendo? 2, 4, 6, 8, 10. Ela tá de 2 em 2. Não é tão relevante mesmo. Faz sentido. E se você colocasse de 1 em 1, ia ficar também aquele trem muito embolado. Nossa, Então, nesse caso, essas linhas, elas acabam que não tem muita utilidade, não, né? O melhor seria trabalhar com a equação mesmo. Não, tá. Então, eu posso colocar aqui, quando eu preciso extrair uma equação daquele gráfico, aquele gráfico, ele teoricamente não vai ser tão relevante assim? Se eu estou precisando ele vai ser relevante, mas a ideia da equação, ela está mais voltada para a questão de extrapolação. Entendeu? Ou seja, aqui tudo bem que a gente considerou o volume completo da proveta, né? A gente considerou medidas até 100, né? Mas, por exemplo, o menor volume que foi medido foi 10. Isso. Mas e se eu quisesse medir um volume menor nessa proveta? Falou assim, olha, se eu tivesse medido em uma das alíquotas 5 ml, qual que seria o volume real medido? Não tem como olhar pelo gráfico, não. Não tem como olhar pelo gráfico, mas aí pela equação tem. Isso, entendi. É mais nesse sentido. Entendi, faz sentido. Então, tá. E aí, depois que a gente obteve a equação e o erro dessa proveta, nós partimos para a parte 2, que são as operações de titulação, né? Para ver possíveis interferências que essa proveta causa em um experimento. Então, eu defini o que é titulação, que é o método analítico de aferir a concentração de uma solução de concentração desconhecida.
Nesse experimento, a gente usou uma neutralização, né, uma é uma palavra com volume que eu não estou conseguindo falar, de neutralização. Usamos o hidróxido de sódio com uma concentração desconhecida e o ácido clorídrico com uma concentração conhecida para poder titular esse hidróxido de sódio. E na presença, que eu esqueci de colocar qual o indicador, mas acho que você não discrimina no experimento também. Mas que tem ali seu ponto de viragem por volta de 7 ou 8, se eu não me engano. 7 e pouco. Enfim. A reação que ocorreu durante a titulação é essa aqui, que é o hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico, formando cloreto de sódio mais água. Então, é uma titulação com estequiometria todo 1:1. Então, a gente não tem uma estequiometria diferente dessa. Após a gente titular, né, que seria a gente ver quanto de ácido clorídrico nós utilizamos para poder neutralizar, para poder chegar no ponto final do hidróxido de sódio, a gente anotou esse volume e aí fizemos algumas contas para poder determinar qual o pH final da titulação. Então, primeiro, né, foi determinado qual a concentração de íons OH-. Ah, tá. Só queria deixar claro que a proveta, né, que foi calculada com o erro na parte 1 do experimento, ela foi utilizada para poder transferir o hidróxido de sódio para o Erlenmeyer, né, que foi onde ocorreu ali a titulação. Então, ela foi utilizada e daí que vai possivelmente vir o nosso erro do... Não, que possivelmente não, que vai vir o erro do experimento. Então, primeiro foi determinado qual a concentração de íons OH- em cada titulação. Foram 5, sendo a primeira com concentração iguais a todas. Depois adicionamos 5, 10, 20 e 60 ml de água destilada em cada. Então, foram 5, né? Esse primeiro cálculo foi a concentração inicial que nós tínhamos, vezes o volume inicial que nós tínhamos também, vezes o volume que nós obtemos no fim, né? Esse aqui é o cálculo de diluição, é isso. E para a gente achar qual a concentração final. O segundo passo foi a determinação de mols presentes inicialmente em cada solução. Então, quantos mols eu tive no meu primeiro... na minha primeira solução e quantos mols eu tive na minha solução, né, na solução ácida e na básica. A gente usou essa fórmula aqui, de número de mols é igual a concentração vezes volume. E depois, para a determinação do pH final da solução, né, nós fizemos o número de mols de hidróxido de sódio menos o número de mols de ácido clorídrico. Só que tivemos os dois primeiros testes, quando, né, eu vou apresentar a tabela,
eles foram determinados o pOH, porque eu tinha uma maior quantidade de base do que de ácido. Então, eu estava no ponto antes de ocorrer o meu ponto final, né? Que é quando o meu indicador mudaria de cor. E nos testes 3, 4, e não é 4 de novo, e 5, foram determinados o pH, porque foi um ponto depois do meu ponto final. Então, eu tinha uma maior quantidade de mols de ácido clorídrico do que de hidróxido de sódio, né? De H+, do que de OH-. Né? Depois dessa determinação de mols e tudo, nós fizemos a determinação do pH. O pH nós fizemos menos log da concentração de H+, e o pOH, que foram feitos nos dois primeiros, nós fizemos 14 menos log de a concentração de OH-. Todos esses dados foram descritos aqui nessa tabela que eu acabei de passar aqui. Então, foram 5 testes, e aí eu discriminei aqui a concentração de HCl, o volume, a concentração de íons OH-, ali na solução de hidróxido de sódio, o volume, o número de mols de NaOH, o número de mols de HCl e o pH final obtido. Então, a gente pode ver que nos dois primeiros, que eu disse que eu tinha obtido pOH, porque eu tenho uma maior quantidade de mols de hidróxido de sódio do que de ácido clorídrico, nesses dois primeiros. Quando eu passo para os 3 últimos, selecionar, eu tenho uma maior, eu tenho mais mols de ácido clorídrico do que de hidróxido de sódio, o que descreve aqui no meu pH. Em cada experimento, eu tive um pH diferente. Então, tendo em vista que a proveta, como eu tinha dito anteriormente, ela estava descalibrada, né? Então, aumentou a quantidade de ácido clorídrico que eu usei para poder neutralizar essa base. Então, gerou erros que foram calculados também. Ver se eu consigo colocar tudo. Consigo, mais ou menos. Então, a gente calculou esse erro relativo, né? Que é o x medido menos o x verdadeiro dividido pelo x verdadeiro. E aí calculamos esse erro do que teria que ser experimentalmente, se eu tivesse exatos 20 ml de NaOH, exatos aqui 25, depois foram 30, enfim, e consequentemente os outros. E o que eu obtive, perdão, é o contrário. Esse aqui foi o que eu obtive no experimento e esse aqui foi o teórico, que nós calculamos daquela mesma forma, utilizando o volume certo, né? Igual a gente calculou ali em cima. E aí deu um erro aqui no primeiro de 0%, os outros, né, 19%, 33%, 49% e 74%, e foi um erro extremamente pequeno. Então, foi um erro extremamente pequeno. Mas nós não podemos definir nada, porque nós temos que gerar uma equação aqui no gráfico, né? Só que o nosso gráfico que nós obtivemos entre a concentração de íons a concentração de NaOH por volume
ela não estava linear, né? Então, nós tivemos que linearizar essa curva. Mas só deixa eu falar uma coisa aqui em cima. A gente já meio que concluiu, assim, entre aspas, que isso é um erro muito pequeno, né? Como foi dito em aula, é um erro inferior a 5%. Então, é um erro totalmente aceitável para um experimento. Ele não chega nem a 1%. Então, a gente já pode ver que isso é um erro aceitável. Mas aí, depois, para a gente poder definir uma equação, né, para que possamos medir qualquer volume e aí garantir esse erro desse experimento aqui em questão também, em relação à concentração dos íons, dos íons OH-, fizemos essa curva. Essa curva, por não estar linear, eu não posso tirar nenhuma equação linear dela, né? Ela não tem esse caráter, visualmente falando. Então, nós linearizamos ela com essa fórmula aqui de concentração igual a massa sobre volume. E aí, como eu não adicionei mais massa no meu experimento, nós consideramos que essa massa fosse que essa massa não mudasse, ela permaneceu a mesma. Afinal de contas, eu só adicionei água, mas eu perdi a palavra, mas adicionamos mais água, adicionamos mais solvente, essa que eu queria usar. Então, fizemos um outro gráfico com a concentração dos íons OH- em função de 1 sobre o volume total, e aí obtivemos esse gráfico linearizado, né, totalmente linear. E aí conseguimos obter a equação que descreve essa reta, que é o y igual a 0,030, e eu coloquei todas essas casas, e nós colocamos todas essas casas decimais, porque nós fizemos um pós-tratamento ainda também, e que precisávamos de todas essas casas para poder discutir as diferenças entre eles. Então, esse y aqui é 1 dividido pelo volume total, e o y é a concentração em mols, né? E o x é o 1 sobre o volume total em ml. Só que para garantia de resultado, como eu disse, usamos o método dos mínimos quadrados. São essas duas equações aqui, que é um método, né, de linearização também, onde o A eu defini também, igual ali no último gráfico, que o X é igual a 1 sobre o volume total e o Y é a concentração em mols. Então, o número de mols vezes o somatório de XY menos o somatório de X vezes o somatório de Y dividido pelo número de mols total não, é o número de experimentos. O número de experimentos vezes o somatório de x ao quadrado menos o somatório de x e depois ao quadrado. E o B, essa equaçãozinha aqui também. E aí, a equação que a gente obteve foi essa daqui, que eu não fiz uma comparação muito visual dela, mas deixa eu ver se eu consigo colocar as duas. Não consigo. Tá dando para ver as duas? Tá. Essa. As duas essa não, você tem que rolar um pouquinho a página. Pera.
Tá. É porque para mim tá dando para ver. Agora deu? Deixa eu ver o que eu faço. Agora deu? Acho que sim. Vamos continuar. Então tá. Entre as duas, nós temos uma pequena diferença em casas extremamente pequenas. Tá vendo? São casas assim, 10 a 2, 4, 6, 8, 10. Então tá com uma diferença extremamente pequena, o que para um teste analítico não faria diferença nenhuma também, porque ela é inferior a 5%. Então, nós concluímos ao final de tudo que ambas as equações são extremamente parecidas, com erros incrivelmente pequenos. Então, ambas são consideradas e seus erros não vão fazer diferença nenhuma. Então, ambos os métodos são válidos para análise. Esse foi o experimento e agora nós respondemos aquelas 7 questões. Quer que lê todas elas também? Antônio? Sim. Então tá. A primeira questão, cite os instrumentos mais comuns para efetuar medições de líquidos e ordene em precisão crescente. Então, a bureta, a pipeta, o balão volumétrico, a proveta e o Becker sendo o mais... com uma porcentagem maior de erros. Ele não dá volumes exatos quando nós medimos. Tem um erro grande nele, geralmente. E aí, a segunda pergunta, Beck, eles podem ser usados para medições de volume, justifique. Em algumas práticas, sim, nós podemos usar, mas, como eu disse, não é uma medida precisa, está errada, exata. Não é uma medida exata e pode haver grandes erros. Pode haver grandes erros. Pergunta número 3, por que é necessário a calibração da proveta para a realização desse experimento? Nós respondemos de uma maneira mais geral, né? Mas a calibração ela é necessária para que não haja resultados falsos na titulação. Então, a gente gasta uma maior quantidade de ácido clorídrico em um volume que está muito, assim, não muito nesse caso, mas maior de hidróxido de sódio, que daria um resultado falso. Número 4, após os resultados obtidos e comparando-os, realmente seria necessária a calibração da proveta? Essa consideração seria válida para qualquer outra proveta? Nesse caso, não. Os erros apresentados no decorrer do experimento, eles não ultrapassam os 5% de erros aceitáveis em uma aferição analítica, o que torna essa análise precisa e aceitável, mas não é válida para qualquer proveta, né? Porque cada calibração é de uma vidraria determinada, então cada calibração é única. Nós podemos encontrar outras vidrarias que são mais descalibradas e podem ultrapassar esse erro aceitável de 5%. Número 5, qual a finalidade experimental de adição de água às soluções básicas? Então, a finalidade é diminuir a concentração da solução básica, acelerando esse processo de titulação. Então,
quando eu diluo uma solução básica, eu vou estar... eu vou estar diluindo e acelerando, e eu vou poder gastar menos ácido clorídrico para poder titular essa solução básica, tendo em vista que eu vou ter menos mols de hidróxido de sódio nela. Número 6, por que não podemos utilizar a proveta nas titulações realizadas? A proveta não é tão indicada porque ela é menos precisa que a bureta. Então, nós temos que procurar vidrarias com o menor erro possível, né, que você obtenha lá no laboratório. Então, talvez um balão volumétrico, né, se você tem daquela determinada medida, seria melhor, ou uma bureta mesmo. E a questão número 7, última, qual a finalidade de fazer o ambiente em um procedimento? Em que situações não precisamos fazê-lo? Justifique. Então, essa técnica de ambientar é como se fosse uma limpeza, bem entre aspas, não é uma limpeza, não, mas é como se você tornasse aquela vidraria totalmente com aquele produto, com aquele reagente, aquela solução. Então, lendo aqui, a técnica de ambientar uma vidraria é uma forma de limpeza da mesma, usando o mesmo reagente a ser analisado, a fim de que, se houver algum tipo de vestígio de outro produto na vidraria, este irá reagir na ambientação e não na análise final. Ela sempre deve ser feita antes da primeira análise com aquele reagente, visando obter um resultado mais confiável possível, sem interferências de substâncias residuais. Então, toda vez que, vamos supor, eu vou fazer 20 titulações, então eu uso aquela mesma proveta já suja, né, entre aspas, com aquele hidróxido de cálcio aqui nesse caso desse experimento. E é isso. Acabou. Muito obrigada. Ok, muito bem. Só antes de discutir o relatório de vocês, me manda ele aqui no WhatsApp, por favor. Agora. Acho que talvez seria interessante do outro grupo aí, então só tá o Anísio, né? Não sei. Antônio. Anderson não tá aí. Marcelo novamente não apareceu. A Priscila entrou, mas saiu. Antônio, eu tô ouvindo a sua voz muito baixa. Eu também. Eu tô ouvindo tranquilo. Sim, melhorou. Tô dizendo o seguinte, que do outro grupo, pelo menos dentro daquilo que vocês falaram, só o Anísio tá aí, né? Anderson não apareceu, Marcelo novamente sumiu, e a Priscila entrou, mas saiu. Aí ela entrou, ficou um pouquinho aí e saiu. Ela falou que tá com uma dificuldade com a internet. Eu vi que ela colocou no grupo aqui. Aí eu preciso ver o seguinte, o Anísio, vocês chegaram a fazer? Você vai apresentar sozinho? Tá. Não, a gente não... Oi, tá me escutando? Tô te ouvindo. Sim. Ah, beleza. Então, a gente não conseguiu terminar, então a gente não... Quer dizer, eu não vou apresentar. Porque a gente não terminou. Aí pode seguir aí a aula no seu planejamento aí. Beleza. Eu vou
fazer a discussão aqui, então, do relatório das meninas. A gente... Só para pontuar algumas coisas. Uhum. Isso que eu pedi para você enviar, que eu vou abrir ele aqui e compartilho. Que é mais fácil do que eu ficar pedindo você para ir ficar subindo e descendo, indo e voltando toda hora. Uhum. Deixa eu só abrir ele aqui, só um instante. Estão vendo aí o relatório de vocês? Sim. Sim. Tá, então vamos lá, vamos passar aqui rapidinho. Bom, só Tem em... alguns, né? Eu não corrigi aqueles erros que eu falei durante Não, a aham, aplicação. tá, sem problema. Aí eu vou só pontuar algumas coisas que eu já estou verificando, Uhum. para vocês terem cuidados aí para os próximos. Combinado. Primeiro, formatação do texto, né? Então, aqui, ó. Vamos Eu... justificar o texto. esqueci de justificar. Tá. Cadê Eu esqueci. bonitinho, né? Nada tá justificado, esqueci. Outra coisa, quando você coloca um valor mais a unidade de medida, espaço entre elas, Tá. tá? A única unidade que não tem espaço entre elas é quando você coloca a unidade de percentual e Uhum. temperatura. Tá. Por exemplo, o grau Celsius lá ele fica junto mesmo e o símbolozinho de porcento lá ele também fica junto. Uhum. Mas não esquecer de dar o espaço, né, entre a medida e o valor. Uhum. Aí sim, algumas coisas que às vezes precisa perceber na hora de escrever, né? Que é um ml aqui, ó. Esse meu tá errado. Na hora de digitar, que às vezes passou de estar percebido. Eu tentei. E nos outros tava certinho, que essa aqui com certeza é do corretor. É possível. É Ele muda, possível. né? Ele muda do jeito que ele quer. Então, detalhes que depois vocês têm que ficar atentos, né? Na hora de Sim. fazer, de entregar, principalmente quando se vocês forem fazer Frankenstein, né? Não, mas esse não foi feito Frankenstein, não. Esse... Né? Eu falo assim, que às vezes vocês fazem Frankenstein, A1 fica envia para um, que envia para o outro, que envia para o outro, e nesses envios, né, pode acontecer de formatação e se perdendo, né? Então,
Faz sentido. Sempre tem alguém para conferir o Frankenstein final para ver se tá bonitinho, para não ter problemas. Uhum. Aqui na parte de resultados, não resultados, mas Discurso. da discursão, né? Então, como eu disse, não é discurso, né? Não, Discutir e não discursar. faz sentido. E alguns erros vocês mesmos já viram aí, né? Que vocês falaram É, sobre pronto. bureta. Não, eu pus bureta 2 vezes só. Aqui e aqui embaixinho. Não, tem Só. várias vezes aqui. Tem várias buretas, nossa senhora. Eu tava. Acho que não tava bem. Eu vi Bureta. 2 e 3 aqui embaixo. É esse parágrafo, acho que o Aqui, ó, problema é o. bureta. Aqui, ó, só aqui tem 3, ó. Esse Dois, parágrafo. Nossa, 3. bureta de novo. E em cima eu Viu? escrevi provei. É triste, né? Nossa senhora. Então, aqui, acho que tá tudo. Aqui vocês fizeram só os cálculos, né? Aqui acho que tá ok. Eu demonstrei, né? Eu expliquei como é que foi feito, né? Nós E aí explicamos. também aquele detalhezinho, né? Que faz total diferença, né? Hum. O Ah, tá. Sim. tinho aí, né? Mas fora isso, eu acho que tá ok. Não tô conferindo o cálculo, mas em princípio nada de tratativa equivocada, não. Uhum. Então aí vocês calcularam a massa real, aliás, vocês, né, consideram aqueles valores que eu forneci, né? Isso, esse de amarelo foi o que a gente tinha e o de Isso. transparente branco E é o aí que a vocês gente. calcularam a partir da massa real e da densidade o volume real, né? Uhum. E a massa teórica com base na densidade no volume medido, né? Isso. Ok. Aqui nos erros, talvez seria interessante. De novo. Bureta. Nossa, eu cismei com bureta. Só pode. Aqui nos erros, talvez seria interessante porque, como vocês colocaram, né, os erros obtidos comparando o resultado do volume aferido e do volume real. Então, ok, né? Ficou claro que vocês estão comparando, Os volumes. né, esse volume aqui com esse aqui, né? Sim. Tá, não, eu ia falar para repetir aqui, mas eu acho que tá bom. Eu pedi para fazer 2 tabelas. Foram 2. Você pediu. Não me lembro. Não me Porque lembro. talvez. Deixa eu ver. Colocar tudo em uma. É porque eu dividi mais Porque talvez questão de resultados. seja. Eu não me lembro, na verdade. O volume real. Tá. Ó, construa uma tabela contendo volume medido, volume real, master. Eu acho que eu podia sair à toa. Não sei. Não, nem pedi Em mesmo, não. cima não é Verdade. escrito, não. Escrito Não em é. cima não é escrito, não. Eu nem tinha pedido, não, mas ok, tudo bem. Mas aí, como eu acho que talvez seria interessante se estivesse Engraçado, eu na acho que mesma tinha. tabela. Tá, Na entendi. mesma tabela. Sim. Né? E Uhum. ok, a gente vê que mesmo tendo um erro, né? Você vê que ele ainda é pequeno, né? Uhum. Não é um erro muito grande, não.
você falou aí que à medida que vai aumentando o volume coletado, né? Uhum. O erro ele vai diminuindo. Vocês Isso. fazem ideia do porquê que isso acontece? Olha, eu não faço ideia. Já me falaram alguma coisa assim por alto, mas bem coisa de laboratório, assim, que quando você vai medir lá um volume, é bom você pegar um que pareça com o volume que você vai precisar, porque é um erro menor. Só que nunca me falaram o porquê. Como assim? Não entendi. Deixa eu só fechar a porta, dá muita bater nas coisas aqui. Eles me falaram que, por exemplo, se eu preciso de medir 10 ml, é melhor eu usar uma proveta de 25 ml, por exemplo, do que uma de 100, porque a de 100 vai ter um erro maior do que a de 25. Tipo assim, quando eu for medir esses 10 ml. Mas eu não sei o porquê. Não sei explicar o porquê. Uhum. Isso é por causa da divisão em escala, né? Quanto maior você tiver, maior vai ser a divisão da escala, e aí, entre uma aferição e outra, maior vai ser o volume compreendido. E aí, maior é a possibilidade de daquele erro indefinido. Entendi. Entendeu? Então, Repete de novo, Antônio, não entendi não. Por favor. quando você tem um instrumento de graduação mais elevado, eu estou falando no contexto que a Ana comentou, não é o que a gente está falando aqui não. Por exemplo, se você vai, ela falou, eu quero medir 10 ml, então é melhor usar, por exemplo, um instrumento de 25 do que um instrumento de 100. Isso. Por quê? Porque na divisão da escala do instrumento, quando o volume é maior, essa divisão ela fica mais espaçada. Ah, tá bom, entendi agora, Então, isso entre mesmo. uma marquinha e outra, ali você pode ter um erro maior. Entendeu? Isso, Já no caso, quando ela é menorzinha, né? tem um erro menor. A escala é muito pequenininha, então a variação de volume ali de um risquinho para o outro, né, de uma marcação para outra, mesmo que você tenha um erro, esse erro ali ele acaba que ele é pequeno. E aí, dependendo do que é que você faz, esse erro pode ser, mesmo que ele aconteça, né, ele é um erro desprezível. Beleza. Ah, aqui do gráfico, a gente tá ok, né? A gente já tinha comentado a questão das linhas de grade. Sim. Aqui já ficou uma reta bem bonitinha, né? Então nem tinha necessidade de fazer, A linearização. né, aquele representar a melhor reta, né? Mesmo que você vê aqui que tem uma diferencinha, né? Os pontos eles não estão casadinhos. Ele é muito pequeno. Mas se você pegar o R quadrado aqui, ele dá 0,99. 99%. Então tá ótimo, né? Não tem nenhum problema não. É. Você testou sua equação para ver se ela bate com Testei, mas sim, com os valores mas calculados? mas como são erros diferentes demais, né? Parece que ele fez uma média, mas eu não posso te afirmar isso, mas são valores que não são, não é exatos, não, é o outro que eu esqueci agora. Mas são próximos? São próximos, Então, sim. é isso que importa. É porque o outro valor ele é experimental, né? Uhum. Então, o valor experimental ele é diferente do matemático. Lembre que essa equação aqui, ela veio do ajuste aqui, né? Então, mesmo que você tenha uma diferença pequena, ela existe. Uhum. Né? E essa equação aqui, ela não leva em consideração essa diferença, ela leva em consideração a reta. Uhum. Então, ela realmente não vai bater com os valores lá, nesses valores aqui não. É. Mas Os tem que estar valores da perto. tabela. Não, dá.
Ele, como Tá é um, né? É parecido. X mais 0,269, se eu não me engano. Então, assim, aqui no 1 daria 10,269, ao invés de 10,220. Então, Então assim, ele vai dar perto, é, mas igual ele não pode dar, porque o que você representou nessa equação não é a equação dos pontinhos aqui que você representou, né? É a equação da reta isso. do tratamento. Então ele realmente tem que dar diferente. Mas essa diferença, como está bem tudo, né? O desvio aqui dos pontos ele é muito, muito pequeno. Uhum. O valor ele tem que dar Seria interessante discriminar o R ao quadrado Não, numa situação não dessa? precisa. Aqui não precisa, dá para ver, né? Aqui. É, É só bem... quando tiver os pontos, eles tiverem um desvio maior, que os pontos ficarem fora da reta, aí é bom representar para você mostrar que o valor de R, ele mesmo aparentando estar fora os pontos, né? Pelo valor de R, você consegue mostrar que ainda é aceitável. Mas nesse Entendi. caso não, tá bem em cima, né? Então não teria necessidade, não. Ah, aí na segunda parte aí a gente tem algumas coisas a pontuar. Então, quando você coloca, né, que a titulação ela é um método analítico de aferir a concentração de uma solução conhecida, tá? Isso aqui é uma das utilidades da titulação, né? Não é Tá. a única. Você não usa titulação só para aferir concentração. Você pode usar a titulação para determinação de composição, por exemplo, de testes, né, quantitativos, por exemplo, de um determinado componente da solução, e não necessariamente ele precisa continuar em solução. Ele pode estar fora dela. Numa precipitação, por exemplo, você remove o componente da solução para quantificar por população. Então aqui Entendi. você tem uma definição, mas não fica só nisso, né? Vai bem mais além disso. Aí aqui quando você fala que nesse experimento foi utilizado a neutralização, então aí você coloca a neutralização consiste de gotejamento de um titulante de concentração conhecida em um titulado de concentração desconhecida. Eu não falei nada de ácido base. É isso. Então, o que está errado, né? Que na verdade a neutralização ela consiste simplesmente numa reação ácido-base. E aí não importa se você conhece a concentração, não conhece, quem que é um, quem que é o outro, né? Neutralização é reação ácido-base. Né? Então aqui talvez modificar a forma com que essa frase está escrita aí para dar a conotação correta aí do que realmente foi feito e o que é certo, né, de representar. Aí você falou aí da presença do indicador, ok, né? Aí aqui a gente não entrou no mérito do indicador mesmo, não tinha falado lá, então aqui não tem problema não. A reação química tá certa, né? Hidróxido de sódio mais ácido, produzindo cloreto de sódio mais água. Aí vocês fizeram aqui, né, a determinação do ponto final de cada solução. As equações que vocês utilizaram, ok. Aqui também é a mesma coisa, ó. Aqui você pode subir ele. Aqui também. Ok. Nessas equações é importante você sempre colocar a unidade. Então, por exemplo, essa concentração aqui, quando você coloca volume, Outros mas não. qualquer unidade aqui é válida para essa equação, Não. né? Não, você está se referindo à concentração molar, né? Então,
Aqui é por litro, automaticamente tem É. o volume. Eu pus em alguns, outras não. Nas equações mais abaixo, acho que eu coloquei. Aí não. Para diluição, isso já não faz diferença. Aqui o que é importante é que a unidade de concentração seja a mesma dos dois lados, a unidade de volume seja a mesma dos dois lados. Agora, qual que é, aí não faz diferença não. Uhum. Mas aqui já faz, né? Aqui essa equação aqui é uma equação da concentração molar. Uhum. Então tem que especificar aí. Determinação do pH final da solução. O número de mols de base foram subtraídos do número de mols de ácido. Depois eu coloquei duas observações aqui embaixo, porque teve uma alteração no 3, 4 e 5. Sim, aqui é o seguinte. Não sei como fazer melhor. Porque está errado aqui é o seguinte, que você não faz essa subtração para encontrar o ponto final da titulação. O ponto final da titulação é o volume que você gastou. Faz sentido. Né? Uhum. O ponto final da titulação, ele não é essa diferença aqui não. Né? O ponto final da titulação, ele é o volume titulante. Consumido. Esse é o ponto final. É onde você parou, ou seja, é o tanto de titulante que você gastou para poder virar o indicador. Né? Então, essa diferença que você faz aqui, ela é simplesmente para você saber qual é a espécie que sobrou e quanto dela sobrou. Por quê? Porque é ela que vai determinar o pH final. Uhum. Né? Então, se você tem mais base, no final vai sobrar base e essa concentração de bases que sobrar vai ser responsável pelo pH final da titulação. Da mesma forma, se a sua solução tem mais ácido, ao final vai sobrar ácido e é ele que vai determinar o pH final do momento, né, da titulação. Então é só para isso. Aí aqui não tem nada a ver com o ponto final, ele já foi informado para vocês lá nos resultados, né, que eu passei os volumes consumidos. Né? Aí aqui, ok, você colocou aqui nos testes 1 e 2, você trabalhou com POH, claro, né, porque nos testes 1 e 2 você estava antes da equivalência, então ainda a base estava em excesso, né? Então o que está em excesso é o OH-, e aí, claro, você trabalha com pH, com POH e depois converte para pH. Uhum. E depois, nos outros testes, já tinha passado da equivalência, né? Então, aí H+ estava em excesso, né? E aí ele passa a prevalecer como quem determina. Aqui, ok. Aí aqui na tabela, tive algumas coisas uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui. Aqui são os volumes que eu informei, né? São os volumes que você informou. Um de HCl consumido na titulação. Uhum. Aqui é a concentração da HCl que você utilizou. Uhum. Aqui a concentração de OH-. Isso aqui eu não entendi. Isso aqui tá errado, sabe? Em mol por ml? Não, essa parte de vocês aqui tá errado. Primeiro porque a gente não usa isso, né? Mol por ml. Tá? Por que não? Litro, tá? Dividir por mil. De concentração é mol por litro. Mas por que Então, eu não posso usar mol por ml se eu pego essa concentração e divido por
por 1000, ela vai dar mol por ml. Eu vou cortar o litro Eu com sei, o... mas é porque o padrão, né, a unidade de concentração do sistema internacional ela é mol por litro, não é mol por ml. Não usa isso. Então, mesmo que ela vai dar muito pequenininha, que você vai ter que dividir isso por 1000, mas aí você usa a notação exponencial. Uhum. Representa a notação exponencial. Tá, não, é Mas, só porque eu fiz todos os cálculos em ml. E aí, quando eu fui, tipo assim, quando eu fui passar, né? Eu deixei assim. Mas tá, na próxima vez eu ponho na entendi. notação internacional. Mas mesmo assim, aqui parece que tem outros erros, né? Porque aqui você fez os testes e você não considerou, parece. Não, deixa eu ver. Ah, o dividido pelo volume? Não, Eu considero... Ah, tá. É porque eu vi é um outro erro que porque, você não falou. Mas tá bom. é porque aqui, como você disse lá no início, né? Nos dois primeiros momentos, você tem. Você falou que tinha excesso de base, Sim. né? Uhum. Que tá Mas mostrando no antepenúltimo coluna. Na isso. antepenúltima coluna. Tá aqui nas duas, né? Essas duas Isso, colunas aqui. isso. Aí eu não pus a diferença aí. Uma porque você não pede lá no papel. Ficaria Sim, esquisito. sim. Mas eu só tô achando estranho. Que esses valores estão muito perto. Então, certos. Na verdade não é estranho, é porque eles teriam que estar perto mesmo. Os cálculos que eu fiz eram realmente para quase dar quase bater a equivalência, tanto que você vê que mudou pouca coisa aqui. Mas, por exemplo, esse volume de NaOH que você está considerando, você considerou sempre o mesmo, 20,20. Porque olha só, você disse que você pegou, você mediu na proveta, e depois você adicionou água, e depois você pegou com a proveta outra vez. Olha Pois é, sim, sim, mas eu falo assim, então eu sempre tenho 20,20, só que sim, com uma você corrigiu o 20, né? isso, Então esse 20 ml que você coletou sempre, ele na verdade é 20,20. isso, Pela calibração da deixa eu voltar aqui. Pela calibração lá da proveta, né? O 20 aqui, ele na verdade corresponde a 20,20. isso. Só que no teste, o que é feito, eu falo lá assim, ó, no primeiro, ok, transfira 20 ml e tal, adicione 3 gotas de fenolftaleína e titular com HCl 0,1. E aí você consumiu 30,1. Então, o primeiro aqui, ok, você tinha HCl 0,1, né? Uhum. Essa concentração aqui você está calculando a final já, né? Eu tô calculando tudo final. Só Essa coloquei os dados aí. aqui também tá estranho. Porque se é uma concentração é uma solução de concentração conhecida. Então, Pois é, inicialmente, mas ela ela era é igual. 0,1. Ela é 0,1. A mol por ml. Eu fiz a. Lembra que você falou mol por ml não é certo? Mas eu coloquei Aham. mol por ml em tudo. Ah, tá. Certo. Mas o que eu tô falando aqui é o seguinte, ok. Então aqui você tem 30,1 de base de, Uhum. de ácido, né? Que foi o volume consumido. Uhum. E titulou-se 20,20
da base, que é o volume já corrigido. Ok. Então, essa primeira parte aqui, tá, até pode ser que esteja correto. Mas aqui já não tá, porque aqui você usou os mesmos 20,20, ó. Mas volta lá E no aí, lá eu exercício. falo o seguinte, ó. Colete 5 ml da solução B1 e com a proveta calibrada adicione 5 ml de água destilada, Uhum, né? Então, na uhum. verdade, Você você tinha tem 25,20. 25. Não, você tem 25. Você coletou 20 e depois coletou 5. Então, esses 25, desses 25, em tese, você coletou 20. Ok, tá, 20,20. Mas na hora de fazer a correção da concentração, você levou em consideração Eu tinha 25 ml. os valores de volume correto? Sim. Quando eu olhei a concentração, é porque a tabela ela não ficou toda aí, porque não foi o que você solicitou, mas sim, eu levei em consideração os 25 para poder calcular a concentração, mas o meu volume final de titulação, de titulado, era 20,20. Eu tinha um 20,20 numa concentração diferente do teste 1, ou do teste 3, ou do teste 4, ou do teste 5, mas era 20,20. Sim. Porque Não, sempre eu transferi o volume, 20,20. isso, o volume titulado era sempre 20,20. Ok. Isso. O que eu tô falando é o seguinte, que na hora que você for calcular as diluições que foram feitas, Uhum. o volume que você misturou, por exemplo, no segundo teste, não foi 20, não foi 25, porque o 20 é 20,20. E o 5 não é 5, ele é quanto? Não, mas você fala com a proveta calibrada. Isso que, assim, isso aí eu tive até dúvida, mas as meninas, eu não me lembro Tá. qual, falou que essa Entendi. proveta era calibrada, então não era para poder considerar esse erro. Tá. Não, Então eu na verdade, considerei que 5, na 10, verdade, 20 e 40 eram. na verdade era para ter considerado sim, mas como eu, aí o erro, não o erro, mas Foi eu que falei, Ana, mas eu lembro que ele tinha falado que não era para considerar esses 5 ml com não é, erro. porque como eu coloquei esse valor calibrado ali, aí já realmente dá a intenção que você já está usando ela como calibrado, então aquele volume já é real. Isso. Isso que eu Não, considerei. então ok, vocês estão certas. Não, Ai, então aí beleza. parece. Então realmente é isso. Então tá certo. Tá. Agora aqui tá errado, tá? Muito, muito errado. Quando a gente calcula erro, né? O erro associado a uma titulação, que quando eu falei o erro lá, o erro é da titulação, já que o processo ele se baseia numa titulação. Então a gente não calcula erro com concentrações. E com volume. É volume É. medido menos o volume, né, volume do ponto final menos o volume da equivalência dividido pelo volume da equivalência. Tá, faz sentido. Então, você não pode fazer essa continha aqui, porque concentração não se soma. Né? Faz sentido. Porque senão você pensa bem, se você te pegar, Não por é exemplo, 100 ml, você pegar 100 ml de HCl 1 mol por litro e misturar com mais 100 ml 1 mol por litro, você vai ter 200 ml 2 mol por litro? Não, você não vai ter, porque Não é vai. Você vai ter inversamente 200 proporcional. ml.
Não, você vai ter 200 ml, 1 mol por litro. Né? A concentração ela se mantém. Né? E quando são diferentes as concentrações, aí tem o efeito de volume em cada uma delas. Né? O efeito do volume final da mistura em cada uma delas. Mas então, ou seja, uma coisa não pode ser somada nem subtraída da outra. Tá certo. Até mesmo porque, lembra que eu falei com vocês, pessoal, gente, se vocês calcularem um erro e der isso daqui, ó, pode saber que tá errado. Faz sentido. Faz sentido. A gente fez isso antes da atividade de analítica. Se caso a gente tivesse invertido, talvez teria saído essa parte certa. Realmente. Porque o erro zero, o erro ele pode dar qualquer valor. Positivo, negativo, grande, muito pequeno, mas zero não pode não. Não, tá. Ainda mais com essa exatidão toda que vocês colocaram aqui. Ele dá zero com 5 com precisão de 5 casas, vocês estão realmente. A técnica que vocês usaram aqui é violenta. Né? Ou seja, é um erro quase que forense aqui. Isso é um erro que a gente tem. Então não pode não, erro zero não. Não pode não. Então lembre-se que esse erro aqui com concentrações jamais não pode ser utilizado. É sempre o erro de uma titulação, ele é sempre dado em relação a volumes. Né? E se não for em relação à titulação, for qualquer outro tipo de erro, né, a conta é essa mesma, é o valor medido, né, o valor experimental menos o verdadeiro dividido pelo verdadeiro, desde que essas propriedades medidas e verdadeiras sejam aditivas ou subtrativas, né? Você possa somar ou possa subtrair, né? Aí sim. Nesse caso aqui não, concentrações não se somam e não se subtraem, né? Aqui tinha sido feito em relação ao volume mesmo. E aí, enfim, de qualquer forma, vocês fazendo com a informação correta, né, que seriam em relação aos volumes, né, vocês teriam que considerar lá o volume que foi consumido e o volume que deveria ser, né, com base na concentração que eu informei. Eu ainda falei com vocês, ainda falei lá, ainda dei a dica ainda, né, falei, ó, determinar o erro considerando que a solução inicialmente tinha uma concentração de 0,15 mol por litro. Né? Então, por essa concentração 0,15 aqui, ó, vocês achariam o ponto de equivalência, né? Aí, achando o ponto de equivalência, subtraindo aqui do volume que foi consumido em cada situação, e vocês teriam um erro aí bonitinho. Né? É verdade. Bom, de qualquer forma, vocês veriam que, uma vez que determinados esses erros, eles ainda seriam erros não muito grandes, não seriam erros muito extensos, não, eles seriam erros ainda consideráveis. Uma outra coisa aqui, de onde saiu essa informação aqui? Da sua aula. 5%? 5%. 5 não, eu falei 10. Gente, eu era 5 aqui. Podia cair o mundo que eu tava jurando que era 5, viu? Eu não queria falar, não. 10%, tá? Esses procedimentos mais clássicos, eles aceitam erros de até 10%. Gente, eu jurava que era 5. Eu não tô zoando. Eu quase que lembro de você falando 5, mas eu super acredito que a minha mente tá criando coisas. E eu não tô pirando, não. Não, pois é. Tá bom, desculpa. Tá, pra mim era 5, foi 10, tá bom. Tá dentro da faixa. Esse erro, ele é para procedimentos analíticos, ele é aceitável
até 10%, claro, dentro de algumas limitações, que, por exemplo, né, se for um medicamento, uma coisa nesse sentido, aí nem até esse 5% aqui vai ser muito. Eu Mas, no lembro. geral, para uma análise clássica, 10%. 10% é o limite. Porque é É. claro que quanto menor o erro, melhor, né? Uhum. Aqui vocês optaram por trabalhar com uma margem de confiança aí de 95%. Estão muito exigentes. A Foram gente mais quer. exigentes do que eu. Mas até 10%. Aqui é o Aqui, ok, vocês plotaram o gráfico, né? Gráfico da concentração em função do volume total. Aqui ele está em relação ao volume total. o volume total que a gente fala aí é o volume, tipo, Eu acho que não tá, eu 20. acho que vocês não plotaram em relação ao volume total, não. Porque o Eu tô volume aqui. total aqui, no caso, por exemplo, né? 25 Na primeira titulação, por exemplo, em 20. você tinha 20 da solução e Uhum. mais o volume que foi consumido, que foi de 30,1. Então, seu volume total era 50. Meu Né? 20 Deus. seria os 20,20 A mais minha. os Mas pera, 30,1. Então, seria não 50. desce lá no 50. que você pediu. Você pediu volume Oi? total ou você pediu volume? Você pediu foi volume total ou volume de hidróxido de Volume. sódio? Não, volume Total. total. Construa uma curva de concentração de cada solução básica em função do seu respectivo volume total. Então, do volume total da básica, da solução básica. Não. Foi isso que eu entendi por esse texto. Até lendo outra vez, eu iria fazer a mesma coisa. Cada solução básica em função do seu respectivo volume total. Então, é meio que um cálculo da diluição aí, entendeu? Foi isso que eu entendi por esse texto. Não sei esse pessoal. Você colocou. Ah, tá. Vocês colocaram em relação à diluição. Isso. Tipo, 20, 20, 20, depois 25, depois. Eu pus 20,20, na verdade. Isso. Depois 30, né? 25, Poucos, 30, tá, não, beleza. 40. Não. O importante é visualizar o comportamento, tá bom. Então você viu que não há uma tendência aqui, né? Longe de ser linear, né? Sim. Ok. Aí, aqui nós temos um erro gravíssimo. Que o negócio do gráfico não tá lá em cima. Por coincidência, acabou dando certo, mas é um erro que vocês deveriam não ter cometido, porque faltou atenção aí, né? Então, olha só. Quando a gente falou lá de linearização, né, a gente falou o seguinte, olha, você pode escolher qualquer relação, qualquer equação, né? Vocês escolheram essa equação aqui. Então, vocês poderiam escolher qualquer equação que relacionasse as propriedades, né? Então, aqui as propriedades, elas são concentração e volume total. Sim. Então, aqui vocês têm concentração e tem volume total. E que fosse possível alterar essa equação para uma equação de reta, né? Que foi justamente o que vocês fizeram. Então, vocês fizeram uma relação entre a concentração e o inverso do volume, né? Na verdade, vocês pegaram essa equação e transformaram ela em isso aqui, né? É. É isso. Na verdade, vocês fizeram isso aqui, né? Y igual a x. X é menos 1.
né? Aí vocês calcularam o inverso dos volumes, e aí a consequência, obviamente, é que ela endireitou. Ok, até aí perfeito. Qual que é o problema aqui? É 1 sobre V? É que vocês aqui trabalharam no problema com a concentração molar. ml. Tá. Não, Mas não só mol por ml, mas se fosse mol por litro. Agora aqui, ó, isso aqui não é mol por litro. É massa sobre volume. Então essa concentração mássica aqui, ó, ela é... eu tô desprezando ela, tanto que eu não pode, alterei ela. não pode, criatura. Nossa, Essa gente. concentração que você está expressando aqui, nessa equação, São máxicas. Olha é uma aqui. concentração em grama-litro. Então, aqui você usou os mesmos valores daqui, ó. Você manteve os mesmos valores de concentração. Só que aqui ela é mol por litro. Aqui ela não é mássica, ela continua mol por litro. Ah, que burrinha, coitada. Então, essa Entendi. equação que você usou, ela não é válida para isso aqui. Ela não representa isso aqui. Não representa. É Né? verdade. Burrinha, coitada. Por que coincidentemente essa equação aqui acabou dando certo? Mesmo que inconscientemente. Porque existe essa outra aqui, ó. É, que é mol por Essa daqui, ó. Né? Essa equação aqui, ela estabelece o que pra gente? Que a concentração é igual a N sobre V. É verdade. Então, na verdade, o que você usou lá Pois embaixo não foi M sobre V. Foi, deveria ter sido aqui, N sobre V, né? é verdade, é Porque aí verdade. você teria mol por litro. E aí concentração não seria mássica, né? Ela seria molar. Faz E aí sentido. seria mol por litro. Aí Ai, sim você vai ter. Aí isso aqui conversa com isso aqui. Não. Então só deu certo por isso, porque são equações em que a operação, a mudança de variável que você fez seria a mesma caso você tivesse escolhido a equação correta. E aí, vamos dizer que na cagada deu certo. foi cagada mesmo. Mas Nossa, nem pensei. tem que lembrar que não é só, você tem que escolher uma equação que tenha as propriedades que você precisa, mas que também eles estejam na mesma unidade. Ou então, você introduz um fator de conversão de unidade. Não, faz sentido. Não, Faz não todo teria problema. sentido. Você poderia usar aqui a concentração, a forma de concentração M sobre V, só que aí no final você teria que dividir pela massa molar para você ter uma concentração molar. Né? Mas Faz fora sentido. isso, ok, tá correto. E aí, novamente, vejam que o ajuste ele fica bem feitinho, né? Que a reta ela fica bem perto, passando bem próximo aos pontos aí, sem nenhum problema, né? Bicho. Isso aqui você não coloca assim, tá? É porque eu não consegui colocar um trem, tipo, em cima, ml a -1. Aí eu coloquei assim. Porque esse símbolo do chapeuzinho aqui, ó, ele é um símbolo de cálculo, né? Não é um símbolo matemático oficialmente reconhecido. Né? Mas pode olhar que com certeza tem. No Qplot deve ter a ferramenta que vocês Eu sobrescrever também isso aqui. tem. Eu também acho que tem. Não, tem que ter com certeza. Isso aqui Não é possível. representado dessa forma aqui tá bem errado. Tá bom. E mais uma vez, sempre que você mencionar alguma propriedade, sempre colocar unidade. Tá. Você fala, entre concentração, você tem vários tipos de concentração, né? A concentração comum, que é a mássica, a concentração molar, percentual,
normal, né? Enfim, então você deixar claro qual foi a concentração que você usou. E aí, consequentemente, né? Uhum. Aí vocês mostraram a questão da equação, né? Eu coloquei, viu? Mas Então, aqui, mesma coisa, ó, não é gráfico linear, né? O linear ele é um comportamento, né? Então, é um gráfico linearizado. ainda tá. Você transformou isso em uma linha, né? Mas é gráfico que então? Eu só coloco com o gráfico? Na verdade, nem com, né? Você não fez com ele, você fez a partir dele, né? Tá, a A partir partir do do gráfico. gráfico linearizado, foi possível determinar, não uma, porque não existem várias. Você fala uma porque quando tem mais de uma, não tem uma, não tem várias, você tem uma só. Só tem uma Determinar a equação, que não reta. é uma equação linear. Equação é equação. Pode ter uma equação de segundo grau, mas como o meu gráfico é linear, ele vai dar uma função linear. É uma função linear, não é uma equação. Tá. Não. Tá bom. Não foi possível determinar a equação que descreve a reta. Uhum. Né? Ou que descreve a relação lá. Então, ok. Aí vocês fizeram lá, deu essa equação de. Horrorosos aí. Eu até falei que eu coloquei muitos, assim, não eram necessários, só que para poder comparar com o outro método que foi feito, precisava para ver a Não, diferença. eu entendi a lógica aqui. Né? Então, O que foi bom no final, porque aqui não é garantia de certeza, tá? Não tem nada disso. O método dos mínimos quadrados é só uma outra forma de fazer. Na verdade, não é uma outra forma, né? A regressão que você fez no computador, o computador ele simplesmente aplica isso aqui. Só que a diferença é que aqui você fez no computador e aqui você fez à mão. Então ele não é uma garantia. Ele é só a demonstração do que você fez graficamente. Aqui você fez pelo método gráfico. Não, mas acaba que aí eu não fiz, tipo assim, tá, eu fiz por método gráfico, mas quem colocou a relação que o gráfico ia seguir era eu, foi eu, quer dizer. Pois Então, foi os valores que você utilizou. Mas, por exemplo, essa equação aqui, ó, você poderia ter obtido ela simplesmente pegando, por exemplo, para achar aqui esse coeficiente aqui, por exemplo, ó, você poderia simplesmente ter pego a inclinação dessa reta aqui, ó, calculado um delta x, delta y aqui, por exemplo. entendi. Entendeu? Você poderia simplesmente ter vindo aqui e por exemplo, você pegar um ponto qualquer aqui, ó. Um não, né? Dois, né? Você vinha aqui, ó. Por exemplo, escolhi aqui. Por exemplo. Né? E aí você poderia simplesmente usar isso aqui, ó. E calcular aqui, ó. Um delta Y e um X. Faz sentido. e aqui, ó. E aí você calcularia que é um delta y aqui e um delta x aqui e achava esse mesmo coeficiente. E da mesma forma, você poderia ter achado esse outro aqui, ó, simplesmente vindo aqui, ó, na reta e extrapolado aqui, ó. Igual a zero. Você teria. Aí, obviamente, você teria que ajustar seu eixo, né? Porque seu eixo aqui ele não é zero, né? Não. Então ele não seria exatamente esse valor, ele estaria um pouquinho deslocado aqui. Mas você poderia achar esses coeficientes a partir
dessa análise gráfica. Tá, Né? faz sentido. Mas o importante aqui é que foi demonstrado que tanto o método gráfico quanto o método dos mínimos quadrados, ele demonstra proximidade, né? O que tem que acontecer mesmo. Não tem diferença, não. Né? E aqui, como a diferença fica muito, muito, muito longe, você teve que usar aí várias, né? Casos para demonstrar, ou seja, aí aqui você pode falar que a diferença aqui ela é praticamente zero. Entendi. Ela é muito longe. É muito longe. Ela tá numa posição aqui que praticamente você não consegue nem medir. Né? Então aqui, por exemplo, no coeficiente linear, ela aparece aqui na última casa. Assim, tinham mais casas, só que eu resolvi parar, tipo assim, onde Mas eu vi o aqui primeiro. já é muita coisa. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então já é uma coisa que você não consegue nem mensurar isso aqui, por exemplo. Não tem equipamento que vai nem medir esse erro aqui lá longe desse tanto. Vai não. Então é funcional. Tá. Já em relação às questões, tem algumas coisas que eu vi aqui, deixa eu ver se eu me lembro. A primeira, ok, nada tranquilo. Aqui, ó, Becker pode ser utilizado para medição de volume. Você deu uma resposta em cima do muro, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que talvez sim, talvez não. Se você quiser um erro grande, pode, com certeza. Não, mas na verdade você não quer erro grande. É mais hora alguma, né? Se você odeia o seu chefe, sim, né? Mas se é coisa sua, não. Meu Deus, mais ou menos isso. Na verdade, se eu tivesse colocado no lugar do Becker a proveta, só eu posso utilizar a proveta para medição de volume? Eu colocaria sim. Sim. Porque é um erro muito pequeno que. E se eu quiser uma situação de muita exatidão, eu posso usar a proveta? Não. Não? Eu acho que você perguntou. Ah, sim, poderia sim. Pera, deixa eu pensar. O que você fez com a proveta? O que eu fiz que eu aproveito? Eu medi o meu titular. Não, estou dizendo o seguinte. Lá na primeira parte, o que você fez na proveta? A gente calibrou ela. Você calibrou. A partir do momento que você calibrou, o que você fez? Para que serve essa calibração? Para deixar ela mais exata? Para você tirar isso aqui, ó. O problema que ela tem não é isso aqui? Sim. Isso aqui se deve ao fato dela não ser um instrumento de calibração perfeita. Então a partir do momento que você faz a calibração, você sabe quanto ela mede. Sim. Real. E se você sabe quanto ela mede real, por que eu não posso medir volume nela? Pode medir. E o que te impede de fazer a mesma coisa com um Becker? Porque eu não calibrei ele, então. Não sei. Então, eu posso usar um Becker para medir volume? Pode. Posso, se desde ele que ele esteja estiver calibrado. Tá, faz sentido. Sim, obviamente. Se eu só quero transferir, não tem problema. Aí a questão do erro que ele mede não é relevante. Mas se é relevante, eu posso calibrar ele. É verdade. É claro que ele não vai ser indicado para medidas de graduação, porque o Beck ele não tem muita graduação igual a proveta tem. Né? Mas, se eu trabalho dentro da faixa que ele mede, da graduação dele ali, não tem problema nenhum, não. Eu calibro ele e uso. Pode usar, então. Já que você quer usar, então pode usar. Não é? Faz sentido. Então, aqui você já respondeu, né? Por que é necessária a calibração da proveta? Não, acho que faz falsa situação. Aí a palavra falso aqui a gente evita usar isso para experimento, né? Para coisa prática, né? Por quê? É falso. Ele vai ser falso se eu titulo 20
ml, e se eu titulo, sei lá, 25 ml, é diferente. Então vai ser A gente tem que usar a linguagem científica, né? Uma vidraria, ela não é falsa, ela não é exata, ela não é precisa, né? Tá. Então ela não dá medições exatas, né? Tá, faz sentido. E aí você pode, né? Você faz a calibração para que você corrija esse volume aferido por ela, né? Uhum. Aqui, ok, que vocês viram, né? Que após os resultados obtidos comparando-os, realmente seria necessária a calibração da proveta? Não, né? Vocês viram que o erro deu pequeno, né? Sim. Né? Apesar que vocês não sabem se deu pequeno, né? Porque vocês calcularam o erro com concentração, né? Tem que repetir lá com os volumes para ver, né? Mas vai dar. Eu permaneço com essa Quer dizer, na resposta, mas verdade, não que você fez, né? Não que você fez aqui. Você fez o... Você calculou o erro dela aqui, ó. mas eu tô errado esse. Ah, tá, esse aí é. Esse erro aqui é o erro de volume dela, né? Então eu poderia, É. porque todos os erros estão Dentro bem da- abaixo dos 10% lá. Então, são perfeitamente Assim. aceitáveis, né? Então aqui, na verdade, não, poderia usar direto, mas como você não sabe, tem que testar, né? E aí, é claro, né? Isso vale para qualquer outra proveta? Não, né? E aí você explicou bonitinho aí, né? Porque cada uma é cada uma, né? Cada fabricante ele tem uma forma de fazer, de tratar o vidro, né? Cada Então, proveta é seca de uma maneira, de é uma utilizada maneira, por uma enfim, pessoa. exatamente. Então não é uma regra que você amplie, né? Ela é única para o instrumento que você está usando. Aqui a finalidade da adição de água, né? Ou seja, é realmente reduzir a concentração, né? Só. Acelerar o processo da titulação, não, porque eu vou usar menos ácido. Não, você não acelera. Acelerar, você está falando de velocidade. Não. Então a gente se Acelerar expressa. significa ser mais rápida. Não. Né? Não. E também aqui a pergunta foi: qual a finalidade experimental da adição de água? Só diluir. Tornar soluções menos concentradas. Nada mais do que isso. É isso. Né? Até mesmo porque, se eu pegar aqui o contexto, eu entendi o contexto que você quis dizer aqui, né? Seria você gastar menos titulante para Ao invés de usar a solução. 30, eu vou usar 5, então eu vou ir mais rápido. Mas você nem sempre quer titular. Às vezes você faz a diluição para um ajuste de concentração. Faz sentido. Né? Você vai usar a solução, ela precisa estar numa concentração X que ela não está. Então você dilui e ajusta essa concentração. Então não necessariamente você vai fazer titulação. Simplesmente reduzir a concentração. Aqui ok, né? Para a titulação, aproveita para o procedimento de titulação, ela não é indicada porque ela não traz medições exatas e a titulação ela precisa de volumes muito bem definidos, né? E aqui a questão do ambiente, acho que vocês foram corretos. Limpeza a gente ainda pôs entre aspas, porque não é uma limpeza, mas... E também não use essa palavra vestígio. Vestígio, experimentalmente, nós chamamos de resíduo. Faz sentido. A gente colocou substâncias residuais depois. Tá bom. Resíduo. Então, ela é importante para isto. Ok. Então, assim, para um primeiro relatório, posso dizer que não está ruim, não. Nossa, não tá ruim, não é ruim. Já vi coisa bem pior. Não tá ruim, não. Pra mim é muito ruim, viu? É tipo assim... Não tá ruim, não. Essa comida aqui tá boa. Não, eu como, mas não tá bom, entendeu?
Vai Esse beber. aqui não seria devolvido pingando sangue. Ah, que ótimo. Fico feliz. Misericórdia. Câncer. Geralmente, não, eu digo porque com base nas experiências anteriores, das turmas anteriores, o primeiro relatório geralmente eu entrego ele pingando sangue. Ah, entendi. Né? É claro que aqui tem um diferencial, né? Os Gente, resultados eles não foram produzidos, né? Eles foram simulados. Então pode ser que foi mais isso, fácil. isso tenha vindo a contribuir, né? Sim. Porque de certa forma eu sugeri resultados Coerentes. bem próximos, assim, bem ideais, vamos dizer assim, sem muita problemática. Né? No experimental a gente não tem esse controle, né? Então é o que deu ali e pronto, acabou. Mas de qualquer forma, eu acho que isso é uma coisa que a prática, a vivência, né, ela vai tornando a gente maduro em relação a isso. Mas eu acho que a forma que vocês colocaram as informações, mesmo que às vezes o texto não esteja com uma escrita técnica e culta da forma como geralmente precisa ser, mas eu acho que, principalmente com a explicação que vocês, da forma que você colocou, deu para perceber que realmente vocês entenderam o espírito da coisa. Então, isso acho que é isso que vale, né? Assim, um dos objetivos é esse mesmo, é entender por que está fazendo isso, não simplesmente fazer o que está sendo pedido. Uhum. E eu acho que isso vocês, pelo menos aparentemente, parece que vocês conseguiram entender. Então, acho que valeu. Ok? Uma pena o outro grupo não ter trazido deles para a gente poder perceber ou não a mesma coisa deles, né? Mas, então, assim, o que a gente vai fazer agora? Da mesma forma que eu falei ontem com a turma de analítica, né? E aí, vocês já estão sabendo, semana que vem a gente tem que fazer a avaliação oficial. Então, eu nem vou começar a discutir outro tópico hoje, porque no primeiro não vai dar tempo de terminar. E aí, para não ficar um assunto quebrado, eu não vou começar hoje não. E aí, na semana que vem, vocês fazem a avaliação oficial até essa parte que a gente discutiu no relatório. Para a parcial, eu vou contabilizar essa discussão de hoje do relatório e também aquele que vocês me enviaram, que foi aquele exercício que vocês me fizeram e mandaram para mim no AVA. E aí, na prova de semana que vem, a gente vai pegar a matéria toda discutida até então. E aí, da mesma forma, eu vou postar lá no AVA para vocês a prova no Encontro 10. Na aula do Encontro 10. E aí ela vai estar disponível para vocês a partir das 19 horas da terça-feira e vocês têm até às 19 horas da quarta-feira para me devolvê-la. E aí vale o mesmo critério. Depois desse horário, eu não recebo mais essa prova e como única fonte de envio o AVA. Então, né, acredito que todo mundo está conseguindo utilizar. Né? Claro, gente, a não ser que dê algum problema, né? Que a gente não pode afirmar que o AVA estará pleno na semana que vem, né? Mas acreditando na idealidade de que ele vai estar, né? A gente recebe essa prova enviada pelo AVA. Aí eu ainda não estou pensando se eu vou enviar esse arquivo para vocês igual eu enviei o outro, né? Uma provinha mesmo do Word, ou se eu vou enviar fazer ela na forma de questionário no próprio AVA, né? Que o AVA ele tem aquela, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar, algum professor já usou com vocês, mas existe aquela funcionalidade lá do questionário, né?
Vou ver, vou estudar qual que é a melhor forma. Como a gente tem essa questão de fazer gráfico, essas coisas, talvez seja mais viável manter o mesmo padrão da primeira prova mesmo, né? Para que seja menos problemático. Mas eu ainda vou avaliar direitinho a ferramenta, mas em princípio a gente fica combinado de que a prova estará disponível para vocês lá no Encontro 10, na aula do Encontro 10, na semana que vem, a partir das 19 horas. Uma outra coisa que a gente precisa verificar, e aí vamos ter que aguardar um pouquinho os informes da própria faculdade, é que terça-feira é feriado, né? Não sei. Terça-feira é dia 21 de abril, dia do dentista, Tiradentes. Aí a gente tem que... Aí é feriado, então eu não sei como é que vai funcionar, se vai estar valendo essa questão de vocês fazerem a prova na terça mesmo, ou se... Assim, eu vou postar lá de qualquer forma. Mas como é feriado, eu não sei se eles vão colocar alguma questão. Até agora, até o momento, não colocaram nada, não. Então, por isso que eu estou dizendo que a prova vai estar lá. Mas se caso comentarem alguma coisa, eu informo no grupo para vocês. Mas, em princípio, a gente fica combinado que ela estará lá no dia 21, a partir das 19 horas. E aí vocês têm até o dia 22 para mandar de volta. Ok? Ok. Prometo que farei uma prova bem difícil. Senhor Jesus, Antônio. Cadê o Casa, cadê o amor? Uma para cada um, para vocês não ficar colando, então eu vou fazer uma prova para cada um. Bom que a turma é pequena. Aí você vai pôr Ana Cristina, não sei quem. Isso. Vou pôr Você não ama equações, ninguém mesmo, né, cara? Eu vou pôr equações, eu ponho lá, por exemplo, X é seu RA, Y é seu CPF, que aí fica fácil. Ah, tá. Pra ninguém saber qual que é o CPF de cada um. Entendi. Entendeu? Antônio Maldoso. Tá bom, tá. Entendi. Não. Então tá, ué. Não, mas brincadeira. Desse jeito. Tudo dentro do que a gente discutiu, né? Tanto nos exercícios quanto nessa... Não tem como fugir muito do que a gente já vem falando, não. É só mesmo pegar os exercícios, pegar esse relatóriozinho aí com essas observações, né? E refazer, enfim. Basicamente é isso. Ok? Tudo bom. Então, Tudo bom, então. Parando a gravação neste momento. E aí,